Michele Bolsonaro, a esposa de Jair Bolsonaro, defendeu a ideia de uma submissão saudável da esposa ao marido durante um evento religioso. Segundo ela, a mulher deve respeitar e seguir o homem dentro do lar, desde que isso ocorra sobre princípios cristãos e com amor. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Surpreende? Não. Decepciona também não, porque a gente não espera nada. Mas ainda assim, tem que falar disso. Tem que falar disso, e ela não ajuda nem um pouco, Sophie. Porque a gente precisa entender que o que a Michele traz não é um contexto apenas religioso. Já é ruim o espaço em que ela está, no sentido de manipulação das pessoas que estão ali, naquele local, mas a Michele, quando ela fala sobre a submissão, ela fala de uma forma, inclusive, a submissão como uma lógica de romantização, e ela acaba defendendo a sobrecarga e o dupla e tripla jornada da mulher dentro da sociedade, dentro de uma casa. A Michele, ela esquece todas as pesquisas aí que apontam que as mulheres têm mais chances, inclusive, de questões, problemas psicológicos, de esgotamento, burnout. Tem uma série de pesquisas que trazem a relação da mulher com o mercado de trabalho e com o trabalho não remunerado, que é esse trabalho doméstico, e como as mulheres adoecem muito por relação a isso. Tanto que o governo federal adotou uma política, que é a política do cuidado, que fala sobre o cuidado justamente para, né, quem geralmente não tem esse acolhimento, que não se pensa sobre o trabalho, que é o trabalho não remunerado, e ele é benéfico para um serviço, para um sistema. Isso não é nem a base do feminismo, não é um debate nesse momento de feminismo, apesar dela falar, as feministas odeiam quando eu falo isso, mas é um debate sobre a própria dinâmica da humanidade, que a Michele está reforçando, mas não está seguindo, Sofia. Olha que legal, ela reforça o estereótipo, mas ela não segue. Enfim, eu vou te pedir para trazer o vídeo da Michele. Tenham paciência, gente. A gente vai assistir um pouquinho da Michele Bolsonaro pregando a submissão dentro da igreja, logicamente, em um evento do PL Mulher. Prestem atenção, essa pessoa quer ser senadora, tá? Por favor. E quando eu estive ali como primeira-dama, e eu não fui eleita pelo povo, o meu marido sim, mas eu estava ao lado para auxiliar. As feministas odeiam quando eu falo isso. Uma mulher ajudadora, auxiliadora do seu esposo. Eu entendo o meu chamado como mulher. Eu sou preciosa, eu sou amada do Pai. Eu sei a minha missão, eu entendo o meu propósito na terra. E quando falo sim, eu sou auxiliadora, ajudadora, e a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, mas é a submissão saudável. Mas sabe por quê? Existe um contexto na palavra de Deus sobre a mulher ser submissa ao seu esposo. Ele fala, maridos, amai as suas esposas, como Deus amou o mundo e entregou o seu único filho, o seu primogênito pela salvação. É muito amor, não é, queridos? É sobre a gente caminhar lado a lado com os nossos esposos, lado a lado com os nossos parlamentares, os nossos mandatários, os nossos líderes. E a gente se complementa, não é verdade? A gente se complementa na política partidária. E aqui, o nosso trabalho, a renúncia de estar longe de casa, não ausente, porque tem uma diferença. O longe é você viajar e a sua casa está totalmente controlada. É você deixar a comidinha do marido, das filhas, dos doguinhos, tudo pronto na geladeira e pedir para o irmão poder aquecer na hora do almoço. Eles vão sentir a sua presença. A mulher fazer uma comidinha gostosa para o marido, cuidar da casa, isso não te menospreza como mulher. Ai, Sofia, tantas camadas, né?
A gente precisa lembrar uma coisa. O trabalho doméstico, ele não é remunerado. Inclusive, quando a gente fala dona de casa, aquela pessoa que faz o serviço do lar, a gente precisa compreender que aquele serviço ali, para o homem conseguir trabalhar, ser o chefe, ser o líder, né, receber mais, muitas vezes, alguém precisa estar ajudando esse homem dentro de casa. Eu gosto muito, Sophie, quando a galera, principalmente os homens brancos, cis, com classe média, ou classe média alta, resolvem expor seus currículos. Sabe, aqueles currículos assim de papel corrido, uma fita métrica, um negócio assim imenso, aquele currículo. E aí você mostra muito bem o que é ser um homem, né, com condições e sem esse apreço, sem esse apego à sociedade, à nossa cultura da nossa sociedade, que é uma cultura em que as mulheres elas precisam estar ali para servir aos homens. A mulher ela serve ao homem, né, na nossa sociedade de forma reprodutiva. Ela precisa gerar, precisa gestar a criança, depois precisa cuidar dessa criança até a adolescência, e olhe lá, quando não até o resto da vida. E essa mulher ela tem essa função, né, de educar esses filhos. Quando a criança cai, cadê a mãe dessa criança? Quando essa criança bagunça ou é mal educada, cadê a mãe dessa criança? A função da criação, do cuidado é da criança. Assim como a função da cozinha, né, de cozinhar, da limpeza, dos outros afazeres no dia a dia é da mulher. E a gente vê muito claramente o menino na rua jogando bola, por exemplo, andando de bicicleta, e as meninas sendo incentivadas ainda a fazerem comidinha. Existe uma divisão sexual do trabalho. As meninas sempre são preparadas para uma função, e essa função é a função do trabalho doméstico. As mulheres hoje, inclusive, tem algumas autoras que falam sobre grandes problemáticas, uma delas, eu esqueci, acho que é Betty Friedan, se eu não me engano, que ela fala sobre a mulher que quando ela vai para o mercado de trabalho no capitalismo, exige melhores condições de serviço, trabalho, e isso é específico, porque ela fala das mulheres brancas que lutaram para conseguir o mercado de trabalho, que as negras sempre, né, estiveram nessa disputa, inclusive no processo de escravização, sem, né, o apoio e o acolhimento das mulheres brancas. E aí, um reflexo que a gente precisa entender é como depois essas mulheres, elas são exploradas no mercado de trabalho, mas continuam com as suas funções em casa. Então, tem uma sobrecarga, né, da dinâmica dessas mulheres no mercado de trabalho e no dia a dia. E é esse debate que a Michelle vem trazer, sem nenhum olhar, sem nenhum cuidado, que ela está dizendo, olha, eu vim aqui para um evento no Mato Grosso, sabe, na casa do Judas, mas eu deixei a comidinha do meu marido e da minha filha, a Laurinha, pronta. Ela fala as meninas, né? Mas a gente não sabe se a outra filha também está morando com ela. E ela traz esse olhar romântico do que é a submissão, sendo que a gente está num país, um dos países que mais mata mulheres pela condição de gênero. Mata mulheres, a gente tem relatos de homens que agrediram mulheres porque elas não lavaram a farda deles ou porque não lavaram os pratos. Então, é uma péssima representação de sujeito, de pessoa, essa fala da Michelle, que em nada agrada e ajuda a gente, só reforça estereótipos. E aí, Sofia, ela não fala só mal das mulheres, tá? Ela fala mal do STF também, a gente nem precisa mostrar, mas ela diz que o STF está ajoelhado, ela fala que o Congresso está ajoelhado para o STF. Foi um dia, assim, de reclamar geral de tudo, para ver se ganha um pouco de engajamento, para aparecer não só aqui, porque aqui a gente está trazendo as informações e a galera certamente tem um olhar crítico, tá, Sofia? Mas ela está levando isso para uma outra galera, um outro olhar que vai dizer a verdade. A mulher tem essa função mesmo, e ela vai cooptar esse pessoal. E eu não duvido que ela seja senadora. Agora, que projetos, quais pautas a Michelle vai defender? Certamente ela vai ser uma daquelas pessoas que vai votar no PDL da pedofilia, que fala que crianças e adolescentes vão ter agora uma dificuldade maior para denunciar, para fazer o processo de aborto nos casos de violência sexual. Ela está falando que crianças, quando são abusadas, certamente é um projeto que ela votaria a favor. Crianças abusadas vão ter que ser mães, sendo que crianças não são mães. A gente precisa ter muito cuidado com isso, viu, Sofia? Com certeza, Dai, com certeza. Como você falou, tem muitas camadas naquela fala ali, né? Você já trouxe muito bem a questão
da dupla jornada que a mulher tem, né? E a realidade é que essa visão de submissão é uma coisa que eu cresci com essa visão, sabe? Eu cresci dentro da igreja evangélica, eu cresci ouvindo meu avô, que era pastor, falando exatamente a mesma coisa citando exatamente a mesma passagem bíblica que ela, que o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve, então, submissão ao marido. E daí eu fico pensando, tá, então a esposa não deve amar o marido? Porque Pera. Então, em troca da submissão, o marido deve amar. O marido não deve submissão à esposa. Obviamente, eles não defendem isso. Então, a esposa não deve amor ao marido? E, na verdade, não, né? Porque a esposa, tecnicamente, é propriedade do marido nessa visão de mundo. É a parte que não está escrita. A parte que não está escrita é essa. O marido deve amor à esposa. A esposa não, ela só é propriedade. Não precisa amar, só precisa obedecer. Então é uma visão completamente absurda de mundo, né? E a gente sabe no que isso resulta. A gente sabe que isso resulta, além da questão do burnout que você falou, resulta na violência doméstica. Isso aí resulta no feminicídio. Ai, Sofia, você tá exagerando. Não, não tô. Não tô. A partir do momento que você defende uma visão de mundo que coloca essa desigualdade entre os gêneros, tudo que decorre dessa desigualdade vem disso aí. Você pode não ser o objetivo de quem defende isso. Eu não estou dizendo aqui que quem defende essa visão de mundo está defendendo que o marido possa agredir sua mulher. Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que, em decorrência dessa submissão, é isso que acontece. É isso que acontece. Se você acha que está errado, então você que me vem aqui me explicar como é que você faz para defender um mundo no qual a mulher é submissa, mas que não esteja sujeita à violência, porque submissão parte disso. Submissão, ela parte da ideia também de violência. Então, é uma visão completamente absurda. E daí a gente tem que trazer aqui o ponto que a própria Michelle não está cumprindo o que ela está pregando, porque a própria Michelle está defendendo a candidatura da Carol Detoni lá em Santa Catarina para o Senado, enquanto o Jair quer que a Carol Detoni não concorra para dar espaço para o Carlos. Então, a Michelle não está sendo submissa ao Jair. A Michelle, ela está, inclusive, competindo com o Jair para ver quem que vai conseguir colocar o seu candidato ao Senado em Santa Catarina. Então ela tá pregando uma coisa e fazendo outra, mas isso é esperado. Isso é esperado desse tipo de gente. Inclusive, Sophie, vale a pena a gente lembrar Cíntia Chagas. Só deixa esse nome aí, porque é isso, é uma galera que defende a ideia de submissão, a ideia de uma mulher que não vai se voltar contra o seu companheiro, o seu marido, mas, logicamente, no dia a dia, dentro de casa, tem uma outra dinâmica, e que bom, né, que tem uma outra dinâmica, mas elas pregam algo que elas não fazem, e elas deixam as pessoas fazerem. Isso é muito perigoso. E o problema é que quando uma pessoa se coloca numa posição de submissão de verdade, ela não consegue sair, mesmo quando a violência chega. Porque, vamos lá, a submissão de verdade, ela não é voluntária. A partir do momento que você está numa posição de submissão, você não tem como sair dessa posição. Porque se você consegue sair, você não está sendo submissa. Você estava naquela posição de livre e espontânea vontade. A questão é que, às vezes, as pessoas se colocam numa posição de submissão. Como, por exemplo, abrindo mão de um emprego para um casamento. Abrindo mão da carreira para o casamento. Aí você se coloca numa posição de submissão que depois, a hora que você quiser sair, você não vai conseguir, porque você se tornou dependente financeiramente, economicamente. E daí? Daí, quando você percebe a furada que você se meteu, já é tarde demais. Já é tarde demais. Enfim. Então, não. Nunca se coloquem numa posição de submissão. E suspeitem de todo mundo que disser para vocês que devem fazer isso. E aqui vou concordar com a Michelle em uma coisa, olha só. Eu concordo com a Michelle quando ela fala que cuidar
não é algo que te coloca, não é algo que te degrada, não é degradante para uma mulher. Não, não é mesmo. Cuidar não é degradante para ninguém, nem para mulher, nem para o homem. Infelizmente, tem muitos homens que acham que é, né? Que acham que cai o pinto se cuidar, né? Mas é importante dizer isso porque às vezes você quer cozinhar para pessoa que você ama e tá tudo bem. Tá tudo bem, às vezes você quer cuidar da pessoa que você ama e tá tudo bem, isso não é degradante. O que é degradante a partir do momento que isso deixa de ser um ato voluntário e passa a ser uma obrigação. O problema é quando só a mulher faz isso e o homem não faz nada. Aí a gente está falando de problemas. Enfim, chega, já falei demais, esse corte já deve estar imenso. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.